Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos pedir que Deus nos ajude hoje na nossa caminhada. Tem uma trilha longa para nós seguirmos hoje. Pai, nós te agradecemos por tua bondade e por tua graça. Agradecemos por esse tempo que o Senhor reservou para nós buscarmos a tua vontade. Nós reconhecemos a complexidade desse assunto e te pedimos que o Senhor cuide da nossa mente e do nosso coração. Nos ajuda abençoando cada um que está aqui. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós vamos falar hoje sobre o jovem e a sexualidade. E esse é um assunto bem complicado. Não porque exista um tabu acerca de falar sobre sexo hoje. Não é por isso. É porque nós precisamos, para estudar esse assunto, dividir esse tema em duas partes. A primeira está ali, identificar a origem do problema. Não adianta a gente aqui falar sobre o problema sem identificar a origem, de onde esse problema vem, né? O problema espiritual, o problema emocional, o problema cultural. E depois que a gente identifica o problema, quais as soluções que nós podemos encontrar e onde encontrar solução para esse problema levantado, né? A primeira coisa que eu queria pedir a você, então, é que abrisse a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Todos acharam? Apenas um versículo para fundamentar o nosso ponto de partida aqui hoje. Todos acharam? Amém? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que é que Paulo está dizendo nesse texto? Que surgiu na humanidade uma coisa chamada morte, e eu quero explicar para você sobre o que essa morte se refere. E essa morte veio por um homem. Se você ler com atenção o texto de Gênesis, vai ficar claro que essa morte se refere ao pecado produzido por Adão em sua rebeldia. Nós estamos tratando aqui de um tema teológico chamado queda. Nós estamos falando da queda e dos seus efeitos na humanidade. Então, se hoje nós temos algum tipo de problema com relação a sexo, com relação à sexualidade ou qualquer outro assunto, esses problemas são decorrentes exatamente desse ponto, da queda do homem, da rebelião desse homem Adão contra Deus lá no Éden, quer você queira aceitar isso ou não. Algumas pessoas até dizem assim, não, mas se eu estivesse no lugar de Adão, teria feito diferente. Teria não. Desculpe decepcionar você, tá? Mas não teria de jeito nenhum. A Sagrada Escritura declara que todos pecaram. Todos nós, em Adão, somos tão pecadores quanto ele. Então, a ideia inicial, então, o alicerce que nós estamos lançando nesse assunto, nos leva até aproximadamente 6.000 anos atrás, o Jardim do Éden, Adão e Eva. A questão não é meramente social. As distorções com relação à sexualidade, distorções com as quais nós temos que lidar hoje no dia a dia, essas questões não são problemas apenas sociais. Não são apenas problemas fisiológicos, biológicos. Não é porque o jovem está lá com os seus hormônios fervendo. Não é apenas por isso. A questão não é também apenas emocional, porque algumas pessoas são carentes e sentem a necessidade afetiva de se relacionar de uma maneira distorcida com outras pessoas. A questão não é apenas social, a questão não é apenas física, não é apenas emocional. O ponto de partida aqui nos mostra que a questão, antes de tudo, é espiritual. Foi a queda de Adão. Foi o pecado de Adão. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto, no que diz respeito às suas distorções, nós estamos tratando de um assunto
cuja origem é espiritual. Nós estamos tratando, portanto, da rebelião do homem contra Deus. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, essa rebelião contra Deus, ela vai se manifestando no decorrer da sociedade, com o passar dos anos, de diversas formas. Por isso nós precisamos identificar o problema. O problema é de origem edênica, está lá no Éden, mas o problema é de origem espiritual, mas essa questão se reflete de forma física, de forma emocional, de forma social. Atinge o ser humano como um todo. Eu quero lembrar aos irmãos, a gente vai fazer um rápido passeio agora, no curso da história da humanidade. Eu quero lembrar aos irmãos da Babilônia. A Babilônia foi o primeiro império conhecido na história da humanidade, que produziu sérios problemas para a humanidade, porque é na Babilônia que nós encontramos a condensação de todos esses pecados que foram produzidos lá no Éden. Eu estou falando de Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel, a rebelião do homem contra Deus ali naquele local. Nós temos agora o surgimento histórico daquela nação que o próprio Deus, falando com Daniel, disse que seria a maior nação da história da humanidade. Se você não sabe, a Babilônia é a segunda nação mais citada em toda a Bíblia. Perde apenas para Israel, para Jerusalém. É na Babilônia que nós encontramos a raiz social, a raiz sociológica, a raiz histórica de todos os problemas que nós enfrentamos ainda hoje. Você encontra a Babilônia lá em Gênesis, pouco depois do dilúvio, mas você encontra a Babilônia lá em Apocalipse. João escreve Apocalipse capítulos 17 e 18, e lá nesses capítulos, João fala de uma Babilônia que ainda estava presente nos seus dias e que estaria presente nos últimos dias da história da humanidade. Mas aí a questão é, como é, na linguagem de Apocalipse, que a Babilônia estaria presente no final da humanidade se o Império Babilônico já foi extinto? O texto não está falando da nação em si, mas das práticas daquela nação. As mesmas práticas que existiam em Sodoma e Gomorra. E diga-se de passagem, se você ler também Mateus capítulo 24, Jesus diz assim, assim como foi nos dias do dilúvio, e Pedro faz a menção de Sodoma e Gomorra lá nas suas cartas, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, o que é que nós encontramos na Babilônia? Nós encontramos na Babilônia um princípio histórico que tenta, e que conseguiram fazer isso, associar as distorções sexuais à religião. Então, a partir desse momento, a partir da Babilônia, como resultado do pecado de Adão, a Babilônia é quem consegue estruturar isso de forma religiosa. O pecado da distorção sexual. Eles passam a enxergar as distorções sexuais com naturalidade. Essa herança babilônica, ela vai passando por toda a história da humanidade. Ela passa, muito embora a Torre de Babel não tenham concluído, mas ela continua, passa por Nabucodonosor, se infiltra nas nações, chega até o Império Grego. O Império Grego que consegue reunir toda aquela filosofia, toda aquela mentalidade sexual distorcida e apresenta isso agora, não apenas com um caráter religioso, como era feito na Babilônia. Os gregos apresentam agora essa distorção sexual com um caráter filosófico. Passa-se agora a fundamentar filosoficamente esse tipo de pensamento. Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, no templo de Diana. O apóstolo Paulo trata sobre essa questão no texto de Efésios. Essa problemática é tratada também em Corinto. As igrejas do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, estavam tendo que lidar com esse problema, que era o problema do pecado sexual, inclusive dentro da igreja.
Lembra de 1 Coríntios capítulo 5. A coisa estava tão séria que tinha um jovem dentro da igreja praticando sexo com a esposa do próprio pai. O texto não deixa claro se era mãe ou se era madrasta. Dá a entender que era madrasta. Mas esse rapaz dentro da igreja fazendo esse tipo de coisa. E como se não bastasse, os irmãos na igreja de Corinto, enxergando aquele tipo de prática, esse tipo de comportamento com naturalidade. É como se isso fosse uma coisa normal. É como se isso fosse uma coisa comum. Por que é que os irmãos na igreja de Corinto enxergavam esse tipo de comportamento com naturalidade? Porque para a sociedade da época isso era natural. Em Éfeso, por exemplo, se você for lá, ainda está lá os restos do templo de Diana. Existiam 1000 sacerdotisas naquele templo, que eram as chamadas sacerdotisas cultuais. E o culto nesse templo consistia na prática do sexo com essas sacerdotisas. Então era um problema sério, porque agora eles atrelaram, não apenas religiosamente, mas também filosoficamente, a ideia de que o sexo, da maneira como eles faziam, o sexo distorcido, era uma coisa natural. Então essa história de bestialismo, praticar sexo com animais, e as mais absurdas distorções sexuais que você vê nos nossos dias, essas coisas não foram criadas agora. Essas práticas pecaminosas, elas não surgiram agora, elas vêm desde a Babilônia. A religião babilônica fundamentou isso. A filosofia grega, que tem muita coisa boa, por favor, não estou aqui criticando a filosofia grega, mas o que eu estou dizendo é que os gregos fundamentaram esse tipo de prática filosoficamente. E agora vem a herança religiosa babilônica, com a herança cultural grega até os dias do Novo Testamento, os dias de Jesus Cristo, os dias dos apóstolos. E agora, nos dias dos apóstolos, surge um outro grupo, que é chamado de gnósticos, e o gnosticismo continua existindo também até os nossos dias. Os gnósticos agora fazem uma tentativa de explicar e de vivenciar esse tipo de coisa. Existiam 2 tipos de gnósticos. Eu vou explicar a diferença agora entre um e outro. O que era o gnosticismo? Era uma filosofia, o gnosticismo não era uma religião, que juntava práticas do judaísmo, práticas, pensamentos, ideias da filosofia grega e práticas e pensamentos do cristianismo. Então os gnósticos juntaram essas 3 coisas, fizeram uma salada, passaram no liquidificador e pum, está lá o gnosticismo, que basicamente consistia numa coisa: a carne é má e o espírito é bom. Tudo que vem da carne é ruim e tudo que vem do espírito é bom. Logo, o sexo é uma coisa carnal, consequentemente é uma coisa ruim, é uma coisa má. Porque tudo que vem da carne é mal. Então essa ideia gnóstica, que continua viva em nossos dias também, é o que faz com que alguns dos nossos irmãos na igreja pense que o pecado de Adão e Eva lá no jardim do Éden foi a prática do sexo. Por que eles pensam isso? Por causa de uma herança gnóstica. O pecado de Adão e Eva lá no Éden não foi a prática do sexo. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus olha para Adão, Deus olha para Eva e diz assim: crescei e multiplicai-vos. De que maneira o ser humano se multiplica? O ser humano se multiplica por mitose, por meiose, por osmose. Como é que o ser humano é um ser assexuado? Como é que o ser humano se multiplica? Eu vejo que algumas pessoas têm vergonha até de pronunciar a própria palavra. Vamos lá comigo. Sexo. Repitam, vamos lá, todo mundo. S-E-X-O. Vamos lá. Sexo. Como é que o ser humano se multiplica? Através do... Pronto, vocês aprenderam bem direitinho, legal. Veja só. O pecado de Adão e Eva
no jardim do Éden não foi a prática do sexo. Foi a desobediência a uma ordenança que Deus deu. Essa desobediência praticada por Adão e Eva produziu distorções em todas as áreas da vida humana, inclusive no sexo. Por isso que o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos que a morte entrou na humanidade por um homem. Essa morte não é apenas a morte física, não é apenas o ato da morte biológica, mas é, antes de tudo, antes de mais nada, a morte espiritual. É a separação de Deus. O homem, ele passou a estar separado de Deus, inimigo de Deus. Espiritualmente, a partir desse momento, o homem passa a estar morto espiritualmente. E a tendência natural de um morto é entrar em estado de putrefação. É apodrecer e é feder. Esse é o estado natural de um ser morto. Sim ou não? Então, se o ser humano, morto em seus delitos e pecados, está separado de Deus, a tendência é que ele apodreça cada vez mais. Então, a tendência natural é que as distorções, e no nosso caso aqui, esse é o nosso assunto específico, é que as distorções sexuais sejam acentuadas. É que a situação seja piorada a cada dia que passa. Então, nós temos aqui a origem do pecado no Éden, e o homem tenta aperfeiçoar a prática pecaminosa por meio da religião na Babilônia. Ele traz consigo essa herança, chega aos tempos gregos e tenta aperfeiçoar isso agora filosoficamente. Ele tenta dar uma cara de intelectualidade às suas práticas. Depois vem o gnosticismo, que além de trazer a cara religiosa babilônica para esse pensamento, além de trazer a ideia filosófica, a ideia da intelectualidade relacionada a isso, traz agora esses dois pensamentos para dentro do cristianismo. Então surgiram dois tipos de gnósticos. Ambos diziam que o que vinha da carne era mal. Nada da carne se aproveita. Só se aproveita o que é do Espírito. Por isso que os gnósticos diziam que Jesus Cristo não se fez carne. Porque já que Jesus era bom, sendo ele bom, não podia ter um corpo físico, porque tudo que é físico e carnal é mal. Então os gnósticos se dividiram em dois grupos. Um que dizia assim: tudo que é da carne é mal, logo, tudo que é da carne deve ser rejeitado, deve ser jogado fora. Nós temos que viver uma vida do Espírito. Nada que seja físico, nada que seja dessa vida presta. Você já viu algum irmão dizer isso? Nada que é dessa vida presta, nada que é desse mundo presta, né? O mundo não tem nada que preste. Você já ouviu alguém dizer isso? Isso é um pensamento gnóstico. Deus faz coisas boas ainda neste mundo, apesar da corrupção do mundo. Eu não sei se você já estudou alguma coisa relacionada à graça comum. Como Deus usa pessoas para fazer coisas belas, apesar dessas pessoas não serem convertidas. Ainda tem coisas boas nessa vida e no mundo. Bom, mas tem alguns crentes gnósticos, né? Cruz credo. Aí, é um grupo de gnóstico. O segundo grupo de gnósticos dizia a mesma coisa, só que com uma prática diferente. Ele dizia assim: olha, nada da carne presta, tudo do Espírito que é bom, nada da carne se aproveita. Então, se a carne não tem valor, se nada da carne presta, se eu não vou levar dessa vida nada que é da carne, né, tudo que é da carne vai ser apagado, vai ser jogado fora, então eu vou curtir a carne, porque não tem nenhum valor, tudo vai ser apagado. Então agora eles produziram muito na carne. E fizeram muitas coisas que não eram boas na carne. Tem alguns irmãos também nossos, né, que são gnósticos nesse sentido. Na ideia de dizer o seguinte: Jesus conhece as minhas falhas. Afinal de contas, a Bíblia diz, né, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então Deus entende que a carne é fraca.
E já que a carne é fraca, né, e Deus é muito bom, Deus é gracioso, então Deus não vai levar em conta, né, a minha fraqueza carnal. Você já ouviu alguém usar esse argumento? Né? É alguém que se esconde atrás da bondade de Deus, se esconde atrás da graça de Deus, para justificar seus atos pecaminosos. Você já viu alguém, você conhece alguém que pensa dessa forma? Pois bem, esse também é um crente gnóstico. Esse pensamento vem do gnosticismo. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, onde se manifestou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, nós haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? Não. Paulo dá um retumbante não. Paulo diz, esse tipo de pensamento não tem lógica, não tem fundamentação no posicionamento bíblico. Esse pensamento é gnóstico. Então nós temos que lidar hoje, né, com essas questões religiosas, desde o pecado de Adão até os dias de hoje. Então nós temos agora a herança do pecado de Adão, né, que contamina todo ser humano. O ser humano, ele não é pecador porque ele escolhe pecar. Ele é pecador por natureza, faz parte da sua natureza. Tá? O bebezinho lá no ventre da mãe já está chutando a mãe. Né? A criancinha, né, ela já morde, sem ninguém ter ensinado ela a morder. Ela já belisca. Né? Ela já faz birra. Ela já bate o pé quando ela quer uma coisa. Ela não sabe falar, ela não sabe andar, mas ela já sabe fechar a mão e se tremer todinha e olhar para a mãe. Já existe nela a natureza pecaminosa. Porque o ser humano não peca porque escolhe pecar. Ele peca porque ele é escravo do pecado. Porque faz parte da sua natureza pecaminosa. E alguns tentam argumentar religiosamente isso. Outros tentam justificar filosoficamente isso. E outros tentam justificar de forma, entre aspas, cristã, esse tipo de distorção, esse tipo de pecado na sua vida. O pecado de uma sexualidade distorcida. Aí no século XVII começa um período na história da humanidade chamado Era da Razão. E a Era da Razão foi um salto para algumas pessoas, foi uma jogada muito inteligente, muito inteligente para o mal. Porque até então, Deus era um assunto que fazia parte de todos os campos de discussão. Deus era tema presente em todas as áreas de debate, em todos os blocos dentro da sociedade. Deus estava dentro da universidade. Deus era um assunto que fazia parte da discussão sobre física, química, matemática, geografia, história. Deus era assunto da teologia. Deus era assunto presente em todas as áreas da sociedade. E aí no século XVII, a Era da Razão, começa agora o século XVIII, quando tem origem o iluminismo, e os iluministas, e o nome é dado por isso, porque eles dizem que sua mente foi iluminada, eles chegaram ao entendimento de que essa história de Deus, essa história de Bíblia, essa história de religião, isso é coisa do passado. Isso faz parte dos primórdios da humanidade, isso faz parte da infância do ser humano. Mas agora, eles estavam atingindo a maioridade. E um adulto não se preocupa com coisas de criança. Logo, Deus, Bíblia, religião é assunto de criança. A partir desse momento, Deus foi retirado das discussões em algumas áreas sociais. Deus foi expulso da universidade. Deus foi expulso, por exemplo, dos debates na área de biologia, de bioética, na área de sexualidade. Por isso que boa parte dos movimentos sociais com os quais nós temos que lidar hoje, como, por exemplo, o movimento feminista e a Marcha das Vadias, vocês já viram essas marchas aí? Boa parte dessas pessoas tem um discurso extremamente agressivo contra a religião. Porque para essas pessoas, herança do iluminismo,
A religião possui um discurso agressivo, opressor, repressor. Porque Deus foi tirado dessa discussão, desse debate. Por isso que hoje nós temos uma sociedade que conseguiu condensar tudo aquilo que veio da Babilônia antiga, tudo aquilo que veio da Grécia antiga, do gnosticismo e também do iluminismo. Todas essas heranças estão presentes na nossa cultura hoje. Por isso que quando vão fazer um programa de TV para tratar, por exemplo, sobre a questão do aborto, eles chamam um médico para tratar do assunto, eles chamam um advogado para tratar do assunto, eles chamam um filósofo para tratar do assunto, jornalista para tratar do assunto, mas eles não chamam um pastor. Por quê? Porque para essas pessoas, as questões que envolvem os pecados da sexualidade não dizem respeito ao campo de Deus, ao campo da religião. Isso é um debate científico. Isso é herança do iluminismo. Então hoje, você vê, por exemplo, não uma conscientização com relação ao que a palavra de Deus diz e pensa acerca do sexo. Mas você encontra exatamente o contrário. Um estímulo à prática sexual cada vez mais cedo. Há uns anos atrás, nós fomos evangelizar um trabalho social que é feito na cidade de Desterro, aqui no interior do nosso estado, o estado da Paraíba. Né? E eu confesso para os irmãos, eu fui lá várias vezes, mas a primeira vez que eu cheguei naquele lugar, eu não consegui evangelizar. Eu não consegui falar. A única coisa que eu consegui fazer foi me afastar do grupo, sentar no canto da parede e chorar compulsivamente. Eu passei horas chorando compulsivamente. Porque eu vi, por exemplo, naquele lugar, uma criança com 12 anos de idade que estava grávida pela segunda vez. Mas o que é isso? Ela tinha sido empurrada para a prostituição infantil, para fazer programa com os caminhoneiros naquela região. Ela foi empurrada pelos próprios pais, para que a prostituição praticada por ela fosse uma fonte de renda para a família. Por R$1, R$2, R$5, para poder trazer um dinheiro para dentro de casa. É esse tipo de sexualidade distorcida, e aqui eu estou citando um caso extremo, mas eu poderia citar outros, de origem religiosa. Religiões que casam homens com animais. Isso é muito comum na Índia. Agora há pouco eu soube que aconteceu um caso desse no Canadá. Olha só que impressionante. O Canadá, que já foi considerado por muitas pessoas como um paraíso da vida promissora em um país de primeiro mundo. Um homem casou, se eu não me engano, com uma cadela. Então nós vemos agora uma argumentação filosófica, uma argumentação jurídica, uma argumentação aparentemente, estou colocando aqui entre aspas, intelectual, para se oficializar uma prática absurdamente pecaminosa. A discussão que se faz hoje com relação ao aborto, o que é o aborto no final da história? É assassinato. Abortar é assassinar. Biblicamente, teologicamente, a partir do momento que o espermatozoide fecunda um óvulo, Deus coloca ali uma alma, um espírito, uma vida. Abortar é assassinar. Por ano, nos Estados Unidos, são abortados cerca de 50 milhões de crianças. Por ano. Nos Estados Unidos, eu não estou falando nem no Brasil. Aí talvez você pergunte, pastor, o que é que isso tem a ver com a sua palestra hoje à noite? Tem tudo a ver. Porque se os jovens fossem conscientizados acerca daquilo que a Sagrada Escritura fala acerca do sexo, se todo mundo obedecesse os princípios bíblicos sobre o sexo, nós não teríamos problema com aborto,
com gravidez indesejada. Nós não teríamos uma série de problemas oriundos de doença sexualmente transmissível. Nós não teríamos problemas com prostituição. Nós não teríamos problemas com homossexualismo, com lesbianismo, que hoje são problemas que afetam diretamente a igreja, afetam diretamente a nossa vida. A sua vida, você que está sentado aí. Porque nós temos que lidar hoje com o seguinte quadro. Uma luta interna e uma luta externa. A luta interna volta, mais uma vez, oriunda do pecado produzido por Adão lá no Éden, e que se manifesta na nossa vida, na nossa própria natureza. Então, nós já temos tendências ruins. Sim ou não? Se você acha que você é muito bom, deixa eu falar para você sobre o melhor homem do Novo Testamento, com exceção de Jesus Cristo. O melhor homem do Novo Testamento, o homem que mais evangelizou, o homem que mais fundou a igreja, o homem que mais escreveu cartas do Novo Testamento, o homem que mais viajou pregando o evangelho, o homem que mais sofreu por amor a Cristo, o apóstolo Paulo. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria fazer, é o que eu termino fazendo. Então nós temos uma natureza bem complicadinha. Né? Nós temos tendências que precisam... Por isso que Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Né? Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Então nós temos que lidar naturalmente com os problemas da natureza humana, são problemas internos. Mas esses problemas internos, eles são acentuados, eles são despertados, né? Eles são afloridos pela sociedade que nos cerca, pelo ambiente onde nós vivemos. E alguém diz assim: não, mas o problema é da sociedade. O problema não é da sociedade, o problema é de indivíduos. A sociedade é formada por quem? Por quem? Por indivíduos. A sociedade vai refletir o estilo de vida dos indivíduos que a compõem. Então o problema não é meramente de origem social. O problema é de origem individual lá no Éden. Então esse é o problema. Então nós temos hoje uma igreja, nós temos hoje uma juventude, vocês, que tem sido profundamente desafiados, profundamente atacados por todas essas heranças que estão presentes na nossa sociedade. Eu lembro, na minha adolescência, quando se falava de virgindade, né, as pessoas tinham vergonha de dizer que tinham perdido a virgindade. Na minha época era assim. Hoje, no meio de vocês, não é mais assim. Hoje as pessoas têm vergonha de dizer que são virgens. Veja como os valores foram invertidos. Hoje, me parece que é um troféu, é motivo de orgulho, de prazer, alguém dizer: eu estou casando virgem. Meu irmão, virou motivo de piada isso. Kaká, eu lembro, jogador de futebol, quando anunciou que ia casar, né, foi aquele alvoroço. E quando ele disse que era virgem, a imprensa mundial caiu em cima dele. Veja a pressão. Vocês estão vivendo uma guerra. Vocês estão debaixo de uma guerra. E essa guerra se chama guerra cultural. E é aqui onde eu quero chegar com vocês. Porque vocês não precisam vigiar apenas no aspecto espiritual. Vocês precisam vigiar em todas as áreas da sua vida. Agora, como é que o que é vigiar? É estar atento, observando as coisas que ocorrem à sua volta. Nós estamos vivendo uma guerra cultural. E essa guerra cultural ela é produzida por um processo chamado engenharia social. E quem é que faz ou fez e dissemina esse programa de engenharia social? É aqui onde eu quero chegar para ajudar os irmãos a entenderem melhor a problemática. Na escola de Frankfurt, na Alemanha. Quem já ouviu falar aqui na escola de Frankfurt?
a escola dos filósofos, né, dos teóricos intelectuais alemãos. Já ouviu falar? Pronto, deixa eu dar uma ampliada aqui com relação à escola de Frankfurt, né, que tem proponentes como Horkheimer, foi um dos principais. Deixa eu ir falando aqui pelo menos sobre 3, para os irmãos entenderem onde nós queremos chegar, para você ter uma ideia do mundo que nós estamos vivendo hoje, especialmente no Brasil. O Brasil tem sido um dos melhores no mundo, um dos melhores laboratórios onde tem se aplicado todo o projeto produzido lá na escola de Frankfurt. Nós, brasileiros, estamos tendo que viver na pele, né, esse projeto de engenharia social, que vem de um italiano chamado Antonio Gramsci, que desenvolveu a ideia de um marxismo, mas era um marxismo aperfeiçoado que passou a ser chamado marxismo cultural. Porque Gramsci entendeu que a questão produzida por Marx não era uma questão bélica tão simplesmente. O marxismo, ele seria melhor disseminado na sociedade, ele surtiria mais efeito, ele seria mais eficiente, se ao invés de ficar naquela briguinha, eu estou dando um exemplo, de Estados Unidos e União Soviética, né, aquela guerra branca entre Estados Unidos e Soviética, onde um ameaçava lançar mísseis nucleares no outro, e aquela guerra por um comunismo político. Ele entendia que a questão seria muito mais eficiente se o campo de batalha fosse travado na cultura. Então, ele entendeu que se você conquistar a cultura de um povo, você faz com aquele povo o que você quiser. Daí vem a ideia de outro filósofo que cunhou o termo massa de manobra. Então você tem que entrar em todas as áreas da sociedade para influenciar a cultura daquele povo, para que essa cultura seja distorcida, para que essa cultura seja modificada. E você só consegue fazer isso se você estiver introduzido em todas as áreas da sociedade, na educação, na família, na religião. E você agora, por meio de conceitos muito sutis, porém muito inteligentes, você consegue agora manipular o povo de maneira que o povo atenda às suas expectativas, atenda o seu desejo. Então agora o povo passa a ser um gado e você passa a ser o vaqueiro desse gado, conduzindo o povo. O povo passa a ser então uma massa de manobra, passa a ser manipulável. Então essa foi a ideia do Antônio Gramsci. Korsch, que foi outro teórico, ele desenvolve a ideia da teoria crítica, que foi aliada à ideia do marxismo cultural de Antônio Gramsci. O que era a teoria crítica? Você tem que desenvolver métodos para fazer com que o povo não aceite as verdades que têm sido mostradas no decorrer dos séculos. Então agora, você tem que ensinar o povo a criticar todas as coisas da maior forma possível. A crítica tem que ser levada até os seus extremos. E isso não foi feito apenas na literatura. Uma das pessoas que ajudou muito no criticismo foi um teórico que desenvolveu o desconstrucionismo. Você já ouviu falar nele? Não. O desconstrucionismo é a ideia seguinte, é uma ideia literária, né? Que você lê um texto, o autor leu o texto. Perdão, o autor produziu o texto. E você lê o texto e agora você entende o texto do jeito que quiser. A interpretação do texto não é dada por quem escreveu, é dada por quem lê. Então você que lê o texto passa a ser dono desse texto, né? Então essa é a ideia desse filósofo, o Derrida, que desenvolve o pensamento desconstrucionista. É interessante porque Derrida uma vez estava dando uma palestra na universidade dizendo isso, né? Que o texto pertence ao leitor e não ao autor. Então o leitor lê o texto e interpreta do jeito que quiser.
E a interpretação dele está certa. Então, um aluno, depois, no momento da plenária, um aluno pegou um texto de Derrida, Jacques Derrida, leu o texto, aí disse, professor, o seu texto está dizendo isso, isso. Ele disse, não, não foi isso que eu... Foi, professor. Eu interpreto do jeito que eu quiser. Então, a ideia desconstrucionista é parte desse princípio. Você lê e interpreta do jeito que quiser. A ideia desconstrucionista está dentro da igreja hoje. Você já ouviu alguém ler o texto do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo fala sobre sexualidade, sobre os papéis do homem, os papéis da mulher. E alguém lê esse texto e diz assim, não, mas esse texto está ultrapassado. Isso foi escrito para uma cultura retrógrada de 2000 anos atrás, num contexto patriarcal, em que o homem era opressor da sexualidade feminina. Você já ouviu esse discurso? Tem pessoas dentro da igreja com esse discurso, um discurso desconstrucionista, preparado por Jacques Derrida, né, aperfeiçoado na escola de Frankfurt e introduzido na sociedade. A escola de Frankfurt, na Alemanha, e é exatamente lá que começa o liberalismo teológico. Na Alemanha. Não é à toa que essas coisas têm acontecido nessa sequência. Então agora surge o teórico, foi um homem muito inteligente, Horkheimer, que parte de 3 princípios. Ele utiliza agora o marxismo cultural, de Gramsci, ele utiliza a teoria crítica de Korsch, junta as duas coisas, aperfeiçoa com desconstrucionismo, né, de Derrida, e agora ele cria um tripé que seria colocado na nossa sociedade. E é esse o problema que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, nós precisamos mudar a autoridade da igreja. Isso foi ele que disse, tá? Segundo, nós precisamos mudar a autoridade da família. Terceiro, nós precisamos mudar a autoridade da escola. Se nós conseguimos mudar, conquistar essas 3 áreas, igreja, família e escola, nós conquistamos a sociedade. Deixa eu perguntar para você. Quem é o patrono da educação no Brasil? Alguém sabe? É Freire, mas não é Gilberto, não, é outro. Paulo Freire. Paulo Freire, eu li um texto dele, um livro dele, A Pedagogia do Oprimido. Pelo amor de Deus, parece que você está lendo um texto escrito por Dilma Rousseff. A ideia, a filosofia é mais ou menos assim. É como se você fosse no fundo quando você foi, porque quando você está indo na ida, você vai. Porque você cai uma queda para baixo quando você escorrega caindo no meio da queda. É um negócio mais ou menos assim. É o pai, é o patrono da educação no Brasil. Marxista cultural. Nós temos hoje igrejas profundamente libertinas, com jovens que vivem uma vida promíscua. Porque essa ideia de engenharia social, que não é nenhuma novidade para os estudiosos, ela está em plena atividade na nossa sociedade. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O meu ponto é, nós temos a nossa sociedade, as nossas pessoas, eu, você, nós temos problemas internos que precisam ser resolvidos, que dizem respeito à nossa comunhão com Deus, que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. À medida que nós não resolvemos essas questões com Deus, à medida que nós não buscamos estabelecer uma vida em comunhão, em unidade com Deus, a sociedade à nossa volta, que é uma sociedade que foi produzida por essa engenharia social, que sofre os efeitos da escola de Frankfurt, que está a pleno vapor, trabalhando com as minorias para exercer pressão sobre nós, é a minoria dos homossexuais impondo o homossexualismo como se fosse algo certo. É a minoria que quer impor o aborto como se fosse algo natural.
É a marcha das vadias que invade igreja, agride pastor, agride padre, que quebra templos, que defende aborto, que defende lesbianismo. Então nós temos que lidar com o problema da natureza humana e seu relacionamento com Deus, que é instigado, que é desafiado, que é aflorado pela sociedade que nós vivemos, esta sociedade, que vive padrões de relativismo moral, com uma linguagem politicamente correta, e a linguagem politicamente correta, em suma, diz o quê? Não, você vive a sua vida, eu vivo a minha vida, eu não falo mal de você, você não fala mal de mim, eu aceito o seu estilo de vida como sendo normal e natural, e está tudo bem. Essa é a linguagem politicamente correta. Então, normalmente, um discurso como esse meu é visto como um discurso profundamente agressivo, desrespeitoso. Porque nós dizemos que esse estilo de vida é pecaminoso e agressivamente cruel contra Deus e contra você mesmo, contra a sociedade. Então, a nossa sociedade vive hoje uma crise de valores. Os filósofos chamam isso de niilismo. Os valores foram invertidos. E nós, principalmente vocês mais jovens, têm que lidar com essas questões no dia a dia. Então entenda. Você tem um desejo, um ímpeto, por um impulso sexual, que pode levar você a uma vida distorcida, a uma vida pecaminosa. E dependendo do ambiente onde você está, você vai encontrar apoio para esse tipo de tentação, para esse tipo de postura. Talvez você encontre apoio religioso, talvez você encontre apoio filosófico, intelectual. Tem gente que quer justificar intelectualmente, academicamente, uma permissividade, uma perniciosidade, uma vida extremamente distorcida. Uma teórica, agora há pouco, escreveu um livro tentando justificar cientificamente a ideologia de gênero, que é uma construção da escola de Frankfurt, que diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. A pessoa, pelos padrões da sociedade, escolhe se quer ser homem, se quer ser mulher, se quer ser as duas coisas ao mesmo tempo, se uma semana quer ser homem, semana que vem quer ser mulher. E pasmem, são pessoas que ocupam as cátedras das universidades com um discurso aparentemente intelectual que está defendendo um pecado brutal contra Deus, contra a natureza de Deus, e dando um respaldo científico para esse tipo de coisa. Então é nessa sociedade que nós vivemos. Então nós temos que lidar com os nossos impulsos. Eu vou resistir, eu não vou cair na tentação de fazer sexo antes de casar, eu não vou me prostituir porque é assim que a Bíblia chama. Quando nós encaramos a prostituição, nós imaginamos, por exemplo, uma mulher ou um homem, um garoto de programa, que a essa hora da noite está lá nas esquinas, esperando receber um dinheiro em troca do corpo, dos seus serviços físicos. Nós imaginamos prostituição como sendo isso. O conceito mais simples de prostituição é o seguinte: você dá algo seu que é valioso em troca de algo que uma pessoa tem que lhe interessa. Isso é prostituição. Então você vende o seu corpo para receber algo em troca. E necessariamente pode não ser dinheiro. Pode ser prazer. Pode ser a satisfação, a realização dos seus desejos. Por isso que a Bíblia trata o sexo fora do casamento como um ato de prostituição. Você está dando o seu corpo para receber algo em troca que lhe dá prazer. E por que é que o sexo, então, no casamento não é prostituição? Porque é o seguinte: a Bíblia diz que o corpo do homem pertence a Deus e o corpo da mulher pertence a Deus. Depois que você casa, aí Deus diz agora, o corpo do homem pertence à mulher
e o corpo da mulher pertence ao homem. Então agora não é mais um ato de prostituição. O sexo, né, projetado por Deus, sim, por favor, tire da cabeça essa ideia gnóstica de que o pecado de Adão foi a prática do sexo, não foi. O sexo projetado por Deus, sim, ele só é autorizado dentro do ambiente do casamento. Caso contrário, isso é visto como prostituição, como fornicação, né, viver abrasado. Então nós não temos autorização da parte de Deus, né, para praticar o sexo fora do nosso casamento, fora do ambiente do matrimônio. Ficou claro ou não? Não perguntei se você gostou, perguntei se você entendeu. Ficou claro? Você entendeu? Tá. Caminhando para o final agora. Apresentei a problemática para os irmãos. Nós temos um problema interno que precisa ser resolvido com Deus. Quando esse problema não é resolvido por Deus, nós vivemos num campo minado que é a sociedade, nós estamos vivendo num campo de guerra, que elaborou muito bem as armadilhas para a gente cair na área sexual. Né? As armadilhas são apresentadas de forma religiosa. Tem igreja para homossexuais aí, para quem quiser. Né? Tem igreja para lésbicas, para quem quiser. Que é apresentado de forma intelectual. Os acadêmicos estão aí, escrevendo livros tentando justificar práticas pecaminosas que Deus reprova profundamente. Tem justificativas políticas e legais. Né? Tem juristas aí querendo justificar legalmente práticas que Deus condena, que Deus reprova. Então nós temos um problema interno, que é um problema da natureza humana, que se não, esse problema, meu irmão, se isso não for resolvido com Deus, o mundo vai sugar você, vai tragar você. Você vai cair nas armadilhas que o mundo oferece. E mais, ainda vai encontrar pessoas de peso que vão dar apoio e respaldo para a sua vida de pecado sexual. Agora, no final das contas, de quem é o prejuízo? O prejuízo é seu. A moça que faz sexo com não sei quantos rapazes e depois casa, ela tem que carregar isso aí na sua cabeça e resolver isso aí com seu marido. As doenças que são sexualmente transmissíveis, isso aí é outro problema para você. A gravidez indesejada e casamentos prematuros que têm que ser resolvidos por causa disso. Os efeitos emocionais devastadores que são produzidos pelas pessoas que fazem o aborto. Eu não quero nem falar aqui do risco de vida, os efeitos que isso traz no seu corpo em si. Estou falando apenas dos efeitos emocionais. Devastadores. Eu aconselhei uma jovem há uns anos atrás, e eu posso falar disso agora, abertamente, porque isso se tornou público. Então eu não estou quebrando a ética. Essa jovem tinha feito aborto e carregava essas marcas emocionais durante muito tempo, e isso rasgava essa moça por dentro. E eu tentando ajudá-la, tentando aconselhá-la, até que chegou um dia que ela disse: não, pastor, fé não é para mim, essa vida não é para mim, vida de igreja não é para mim. E saiu. E continuou arrastando consigo essas marcas do aborto que ela havia feito. E chegou ao ponto de tirar a própria vida. Essa moça suicidou-se. Então isso para mim foi devastador, assim, terrível. E assim como essa moça, tantas outras têm carregado o mesmo peso. Por quê? Porque são pessoas que não têm buscado estabelecer uma vida com Deus para o seu próprio bem. Quando Deus diz essas coisas, meu irmão, Deus não está dizendo isso porque Ele é masoquista ou porque Ele é tirano e quer ver você sofrer. Sabe? Deus não fica sentado no seu trono de graça, olhando para você e sabendo das suas tentações e dos seus desejos e dizendo assim:
Olha lá, ó, fulano com vontade de fazer sexo, mas não vai fazer não. Não é assim. Quando Deus diz não faça, quando Deus diz não seja assim, não é para o bem de Deus, não. É para o seu bem. É porque isso é bom para você. Isso é bom para a sua futura família. Isso será bom para os seus filhos. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículos 13 e 14 apenas. Nós estamos chegando ao final agora. 1 João, capítulo 2. Eu queria pedir, por gentileza, que alguém lesse esse texto, os versículos 13 e 14, por favor. Pode ler, Wesley, por favor? Só um instante. João está dizendo, jovens, eu vos escrevo por quê? Porque tendes vencido o maligno. Meu irmão, entenda uma coisa. Se você desenvolve sua vida com Deus, Deus dá condições para você vencer o maligno. Está escrito. Deus dá para você a força, a fibra, a firmeza que você precisa ter para resistir, para vencer. Não apenas para resistir, para vencer. Veja o que diz o versículo 14. A parte final do versículo 14. Jovens, obrigado, só até aí. Jovens, eu vos escrevi porque sois o quê? Fortes. Então existe em você, meu irmão, uma força natural que foi produzida por Deus. Às vezes nós dizemos assim, não, mas a tentação é muito forte. Eu sei que a tentação é forte. Eu também já fui jovem. Eu já tive a idade que você... Quantos aqui tem 17 anos? 18 anos? Eu vi gente de 30 levantando a mão assim quando eu disse 17. Mas tudo bem. Quem aqui tem 30 anos? Levanta a mão, fica com vergonha de mostrar não. Existe uma força natural que Deus deu para você. O problema é que às vezes nós não sabemos usar a nossa força que Deus nos deu. A força em Cristo. Veja Salmo 119. Deixa eu distribuir esses textos, facilita mais, né? Alguém, por favor. Irmã Eliane, pode abrir, por favor? Ou Yuri. Salmo 119, Yuri, abre essa referência, por favor. David, abre essas aqui, por favor. 1 Coríntios 6. Tiago. Cadê Tiago? Está aí, não? Não, tudo bem. Vai. Luiz, 1 Pedro 2,11. Deixa eu ver quem mais aqui. Um voluntário. Ou voluntária, tanto faz. Ok, meu irmão. Abre, por favor, Colossenses 3, versículos 5 e 6. Tá joia? Vamos lá? Salmo 119, versículos 9 e 11. Alguém lê, por favor, que eu pedi? Yuri, né? Veja só, de que maneira o jovem pode resistir à tentação? De que maneira o jovem pode resistir a não cair no pecado sexual? Fazendo o quê? Observando, guardando a tua palavra no coração. Versículo 11, diz o que o versículo 11? Para não pecar contra ti. Então veja, um texto diz que Deus nos dá a força necessária por meio do relacionamento com Cristo.
O outro texto diz que Deus não apenas nos dá a força, Deus agora nos mostra a direção. Que direção seguir? O que fazer? Guardar no coração a tua palavra. Você precisa dedicar tempo orando. Você precisa dedicar tempo conhecendo a palavra de Deus. Você precisa dedicar tempo vindo à igreja. Cuidado para não negligenciar as outras áreas da sua vida. Você precisa trabalhar, você precisa estudar. Mas saiba dividir bem as coisas para o seu bem. 1 Coríntios capítulo 6. Quem foi que eu pedi para ler? Tá, David. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18 ao 20. Só um instante. Qual é a primeira palavra que aparece no texto? Fugir. Olha só. Não é porque você é forte, o texto de 1 João 2, que agora você... pode vir agora. Pode vir, que eu estou forte em Cristo. Venha. Né? Pode vir. Meu irmão, o jovem que eu vejo, o jovem mais forte do Antigo Testamento, era quem? Tem Daniel, que fugia da tentação, e José. Eu acho que José era o jovem mais forte do Antigo Testamento. Aquele homem, aquele jovem que já era um homem na sua cabeça, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, foi parar na cadeia, mas continuou sendo crente, não se revoltou contra Deus. E a mulher de Potifar vai lá na frente dele, tira a roupa, vai... Na cabeça de qualquer jovem nos dias de hoje, seria o sonho de consumo. A mulher que não era feia, a oportunidade de sair da cadeia, viver no palácio, de ter uma roupinha melhor, de ter uma comida melhor, de ter um futuro melhor, é o pensamento do gigolô, né? Não é? E quando aquela mulher faz isso, o que é que José diz? Eu prefiro ir para a cadeia. E foi parar na cadeia mesmo. Mas veja o que ele fez. Então o texto começa dizendo assim, fugir. Aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você está pecando contra você, você está pecando contra Deus, você está pecando contra as pessoas que estão à sua volta. Não faça isso. Deus lhe deu força para resistir. Deus lhe dá o caminho, lhe mostra o que precisa ser feito. E Deus diz, se tiver numa situação lá e o negócio apertar, fuja. Não é vergonha correr não, meu irmão. Não é vergonhoso não, não é desonroso não. O próximo texto, 1 Pedro 2,11, quem foi que eu pedi para ler? Todo mundo ficou para ler só desse lado, foi? Não, tem um irmão lá, tá. 1 Pedro 2,11. Yeah. Pregador é assim, sempre tem uma respostinha na ponta da língua, né? Vamos lá, crente, que é cheio de graça, né? As paixões carnais, a palavra paixão é um termo que normalmente é utilizado na Bíblia com um sentido pejorativo. Né? A gente diz assim, apaixonado. A paixão é um sentimento que arrebata o seu bom senso. Faz com que você pratique loucuras sem ter noção das coisas. Aí o texto diz, fugir das paixões que fazem guerra contra a alma. A alma é a sede das emoções. Por isso que quando nós pecamos, nós ficamos emocionalmente abatidos. Dá aquele sentimento de tristeza. Às vezes, dependendo da sua prática pecaminosa, da frequência e da intensidade, você perde até a coragem de olhar para as pessoas no olho. Você fica assim até meio... Quando você olha, é um irmão lá da igreja, você fica até assim, né, cabisbaixo. Porque esse tipo de pecado abate a sua alma. Do jeito que você é tentado de dentro, você também é abatido por dentro. Então o texto diz que nós devemos nos abster, abra mão dessas coisas. É interessante essa expressão abster,
Porque o texto diz que nós fomos libertos do pecado e agora somos escravos de Cristo. Mas sabe como é que muitas vezes nós tratamos o pecado? Nós tratamos o pecado como essa caneta aqui. Nós seguramos o pecado. Nós seguramos o pecado e somos escravizados por ele. Mas o texto está dizendo, vos abstenha do pecado. Ou seja, abra a mão, meu irmão. Deixa o pecado ir embora. Lance ele fora. Se abstenha disso. Você tem força para isso. Deus mostrou o caminho para você. Se a coisa apertou, fuja. Procure alguém em quem você confia. Que seja crente de verdade. E se abra com essa pessoa. Na hora que a coisa apertar, ligue para ela. Fulano, o negócio aqui está difícil, ora por mim. Agora não é a irmãzinha ligando para o irmãozinho não, viu? E nem o irmãozinho ligando para a irmãzinha não. Minha irmã, o negócio está difícil, vem aqui me ajudar. Não faça isso. Corra. Está na casa da sua namorada. Está lá, já orou, já leu a Bíblia, agora está conversando. Aí você olha de rabo de olho assim, aí está o pai da moça dando aquelas pescadas. Aí você diz, é agora. Né? Aí abraça, aí beija. Né? Aí o ser humano é como ferro elétrico. Né? Liga na tomada em cima e esquenta embaixo. Aí na hora que começou a esquentar, aí você lembra do texto que a gente leu. Fuja! Lembre dessa minha voz dizendo para você. Fuja! Aí você olha para a menina e diz assim, eu já vou. Aí a menina fica naquele negócio, não vá não, espere mais um pedacinho, você está repreendido em nome de Jesus. Não, mas fica mais um... Aí você bota a mão na cabeça dela e ora expulsando de 10 em 10 em ordem alfabética. Caia fora, meu irmão. Ficar namorando num lugarzinho escondido, você está pedindo para pecar. Num lugarzinho lá com a penumbra, vocês dois sozinhos, você está pedindo para cair. Vamos sair para dar uma volta de moto. Aí está ela agarradinha e você lá atrás, você pilotando a moto aqui. Vê na hora cair de moto, porque a cabeça está imaginando, né? Caia fora. Caia fora. É o que o texto diz. Vos abstenha, fuja. Não crie situações em que você mesmo pode cair. Liga para a moça, liga para o rapaz. Eu estou indo para a tua casa. Não venha não, que eu estou sozinho. Não venha não. Essa história de que chega na casa da moça, aí senta lá no sofá, aí a outra senta do lado, aí dá um pedaço, estão os dois lá, vai se deitando no sofá. Estão os dois deitados lá no sofá. Te ajeita, meu irmão, o sofá é para sentar. Aí está lá no retiro da igreja, está lá no redário. Aí a moça deita no redário, na rede, o rapaz vem, deita na rede nela. Se eu ver, eu falo na hora, sai daí, meu irmão. Você está criando situações para você mesmo cair. Aí a moça diz, eu quero ter uma vida santa, uma vida pura, fugir da tentação. Aí bota uma calça arrochada que eu fico pensando como é que uma pessoa consegue vestir uma roupa dessa. Deve dar muito trabalho para botar a roupa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pastor, o senhor agora vai querer controlar a roupa? Eu não vou controlar a roupa de ninguém não, meu irmão. Você tem pai e tem mãe, teu pai e tua mãe que controla a tua roupa. Isso não é função minha não. Agora, a minha função é mostrar a verdade está aqui. Pastor, onde é que está na Bíblia que eu não devo usar roupa assim? Leia Gálatas capítulo 5, lascívia, que é obra da carne. O que é lascívia? É você fazer algo que desperta o desejo na outra pessoa. Então você coloca uma calça bem apertadinha, você coloca uma blusa com decote aqui, você usa uma roupa sem sutiã, uma roupa transparente, aí quando leva uma cantada ainda acha ruim, é muito sem vergonha, né?
Por favor, não crie situações para você mesmo cair. E agora para os namorados. Cuide bem da sua namorada, meu irmão. Se o pai dela não ensinou ela a usar uma roupa decente, você vai ter que ensinar. Porque se ela não usar, ela também não vai servir para ser sua esposa não, viu? Entendeu? Ninguém disse entendi, né? Nessa hora, arrocha sem abraçar, né? Nós temos que nos policiar, meu irmão. A irmã vem para a igreja com uma roupa indecente, pelo amor de Deus. Ah, quer dizer que fora da igreja eu posso usar? Não. Se na igreja tu já usa assim, imagina fora. Né? Aí vem com uma saia bem curtinha para cantar aqui no louvor. Olha o tamanho desse altar. Os irmãos estão sentados aqui no banco da frente. E não venha me dizer que você não prestou atenção nisso, não, porque prestou. A minha filha Isabela, de 8 anos de idade, não pode ver um espelho. Então, se tem um ser humano na face da terra que mais se olha no espelho, é mulher. Mulher vai no espelho 10 vezes. Aí, de frente, de lado, de costa, do outro lado, de frente de novo. E não sei como não fica tonta. É o tempo todo. Então, você se vê muito no espelho. Ou não vê? Fala a verdade. Vê ou não vê? Não vê? Pois é. Vocês se olham muito, as irmãs, se olham muito no espelho. Então vocês sabem o que vocês estão usando. Então, por favor, policia, toma cuidado. Olha o que os textos estão dizendo. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos relacionamos, isso apenas reflete a maneira como nós estamos com Deus. Apenas isso. E por fim, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Qual é a primeira palavra que aparece no texto? Mortificai. Mate, meu amigo. Mate. Sabe o que no original, o que essa palavra quer dizer? O sentido dessa palavra é o mesmo sentido da gente quando encontra uma barata. Como é que a gente mata uma barata? Você pisa na barata várias vezes, não é? Para matar e rematar, para ela ficar bem morta mesmo. Não é? Pisa, aí de novo, e se possível você pisa ainda faz assim. Arrasta o sapato para ir espragatando ela assim no chão. É isso que essa palavra quer dizer no original. Mortificai a sua natureza. Tem aquela roupinha que não está dando para você. Não. Tem gente que usa uma roupa, mesmo sem que essa roupa dê no seu corpo, né? Isso é um milagre, né? É um milagre da vestimenta. Fazer com que uma roupa, né, 2 números menor, caiba no... Mas enfim... Joga essa roupa fora, dê para alguém que tem um corpo menor do que o seu. Se cuide, se policie. Vai namorar, vai se abraçar. Ó, os irmãos aqui na igreja. Luiz Osélio, vem aqui, por favor. Faz de conta que você é a mulher. Você bem queria que eu fosse a mulher. Aí tem irmão na igreja que vai abraçar a irmã, faz desse jeito, ó. Não abraça assim não, meu irmão. Você está procurando o que não devia achar. Vai abraçar, faça assim, ó. Abraço de lado. Entendeu? Abraço de lado. Vai dar um beijo, dê um beijo na testa, dá um beijinho aqui junto da orelha. É perigoso, faça isso, não precisa nem beijar. Mas o beijo eu não vou dar não, sente lá. Antes que a coisa piore. No mundo que a gente vive hoje. Então, são cuidados que nós precisamos ter, que vocês precisam ter, para você se preservar. Você tem uma namorada,
Aí você fica ligando para outra irmãzinha. Tu tá ligando para outra irmãzinha para quê? O que é que tu quer? Diz aí para mim. Vai, fala para mim o que é que tu quer. Tá querendo 2 namoradas. Tá querendo oração? Tá querendo oração pro demônio sair do teu couro. Gente, entenda uma coisa. O princípio bíblico, seja fiel até nas pequenas coisas. Porque os detalhes fazem a diferença. Amém? Que Deus nos abençoe.